Escalar rochas não te mata da forma que você esperaria. Não leva os imprudentes, não leva os caras que cortam caminho, pulam o treinamento ou não sabem o que estão fazendo. Leva os melhores. Da lenda que não tinha caído uma vez sequer em 23 anos de escalada, até a história final do escalador que morreu da forma mais inesperada e horrível possível. 5 homens. Mais experiência combinada em rocha vertical do que a maioria dos países produz em uma geração. Cada um deles morreu fazendo algo que já tinha feito 10.000 vezes antes. Mas juntos, eles se tornaram 5 das piores mortes na escalada em rocha da história. Nas próximas 2 horas, você vai ver exatamente como isso acontece. Pegue uma cadeira e sente-se. 5 de julho de 2009, Dyke Wall, Califórnia. Ele sobe sozinho pelo granito aquecido, sem corda, sem arnês, apenas sapatos de escalada, mãos cobertas de magnésio e 30 anos sabendo exatamente do que seu corpo é capaz. A rota à sua frente é só um aquecimento, apenas 24 metros. Esse tipo de escalada exige muito pouco dele. Sua mão esquerda alcança uma agarra que já alcançou 100 vezes antes. Foi isso que aconteceu nos últimos minutos de John Bachar. Bem-vindo ao limite extremo. Quando John Bachar tinha apenas 17 anos, ele decidiu se tornar o melhor escalador do mundo. Você provavelmente o chamaria de louco. Ele largou a escola e chegou ao Vale de Yosemite, em 1975, em uma van Volkswagen vermelha, com sapatos de escalada, um saxofone alto e um corpo que parecia feito, sob medida, para escalar rochas verticais. Escalar era o foco total da existência dele. Ele não tinha interesse em mais nada. Na adolescência, ele descobriu uma área de boulder de arenito no Vale de San Fernando, chamada Stony Point. E isso foi o fim de todo o resto. Um escalador local lembrou de ver o jovem John escalar e disse o seguinte: quando comecei a escalar, Bachar já estava aqui. Ele estava no ensino médio. Ele já era melhor do que todo mundo. Ele era lento, preciso, perfeito. Em Yosemite, ele se juntou a um grupo informal de jovens escaladores talentosos que tinham feito deste vale seu lar e da escalada sua obsessão. Eles eram chamados de Stone Masters e viviam em vans e barracas em um acampamento chamado Camp 4. Às vezes, por meses seguidos, escalando todos os dias. Eles redefiniam o que era possível no esporte e sabiam disso. Para entender o que matou John Bachar, primeiro você precisa entender o mundo em torno do qual ele construiu a vida inteira. Sim, durante a maior parte das décadas de 1950 e 1960, o objetivo em uma grande parede era simplesmente chegar ao topo por qualquer meio necessário. Escaladores usavam pinos de metal martelados nas fendas como apoio. Usavam laços de corda para se puxar. A rocha era um problema a ser resolvido com equipamento. Ninguém se preocupava muito com a aparência disso. Stone Masters mudaram isso. A filosofia deles era simples e radical ao mesmo tempo. Use apenas as mãos e os pés na rocha. Nada de artificial, nada de se puxar usando equipamentos, tá? Se não conseguisse escalá-la com a própria força, ainda não estava pronto. Eles chamaram de escalada livre e elevaram a prática a níveis inéditos. Em 1975, John e um grupo de outros Stone Masters fizeram a primeira ascensão livre de uma rota chamada Astro Man na face leste do Washington Column, uma parede notoriamente difícil, repleta de trechos que os melhores escaladores só tinham conseguido subir em artificial. Eles escalaram tudo apenas com a própria força. Isso se tornou uma das ascensões mais celebradas da história da escalada americana e definiu um novo padrão para o que o corpo humano pode fazer em rocha vertical. Mas mesmo dentro desse grupo, John se destacava. Enquanto os outros só escalavam, ele também treinava. Ele era obcecado por isso, de uma forma que ninguém na escalada jamais tinha sido antes. Ele devorava livros sobre nutrição e o corpo humano, como os músculos funcionam, como desenvolver força de pegada, como se recuperar mais rápido, tudo isso. Ele estudava artistas marciais como Bruce Lee e levava o desenvolvimento de força a sério.
O acampamento dele no Camp 4 ficou cheio de pesos, escadas suspensas e barras fixas. Outros escaladores iam até lá só para vê-lo se exercitar, do mesmo jeito que você para assistir algo que nunca viu antes e não consegue explicar direito. Para escalar mais rápido, ele criou o aparelho de treino chamado Backyard Ladder. É uma escada de corda inclinada com cerca de 5,5 metros e degraus de madeira que podem ser escalados apenas com as mãos, sem usar os pés. Parece simples, mas não é. Hoje, alguma versão desse conceito existe em praticamente toda a academia de escalada do mundo. John construiu o original entre as árvores do Camp 4 nos anos 70. No auge, ele fazia uma barra com um braço só segurando um haltere de 5 quilos e meio na outra mão, e 2 barras com os 2 braços com mais de 45 quilos presos à cintura como parte de um treino regular. John fazia tudo isso porque queria ser tão bom em qualquer via que cair não fosse uma possibilidade. Não algo improvável ou raro, simplesmente impossível. Mas havia outro motivo para Bashar ser obcecado pela perfeição. Sim, os Stone Masters eram escaladores livres que usavam apenas as mãos e os pés na rocha, com uma corda presa nos equipamentos enquanto subiam, para segurá-los caso caíssem. Isso já era considerado ousado e progressista para a época. John foi além disso. Ele removeu completamente a corda. Esse método de escalada sem corda, sem arnês e sem nenhum tipo de proteção é chamado de solo integral. John não criou isso, mas foi o primeiro a fazê-lo de forma consistente e metódica em dificuldades que deixaram o mundo da escalada em silêncio. Em 1976, aos 19 anos, ele decidiu enfrentar uma parede de granito de 120 metros chamada New Dimensions. Essa via tinha a graduação 5.11a, a mais difícil da época, e John decidiu escalá-la sem corda. Ele conseguiu. Para muitos escaladores, isso seria o auge de suas carreiras. Para John, isso foi simplesmente o começo. Em 1979, ele enfrentou uma rota de granito de 3 lances em Yosemite chamada Nabisco Wall. Ele precisou escalar quase 300 metros de rocha vertical sem corda, superando trechos que até os melhores escaladores achavam difíceis, mesmo equipados. E ele fez isso com perfeição. Depois, ele mirou em uma rota chamada Moratorium. Eram 150 metros verticais de granito de Yosemite. Diferia das tentativas anteriores dele. Ele decidiu fazer solo integral nela, embora nunca a tivesse escalado antes. Na escalada, isso é chamado de solo à vista e é considerado a coisa mais perigosa que uma pessoa pode fazer voluntariamente na rocha. Subindo, ele não tinha controle total. Cada movimento testava seus limites. Ele chegou ao topo e desceu, mas em vez da satisfação pura a qual estava acostumado após escalar, ele sentiu algo diferente. Ele descreveu depois. No topo, eu me senti como uma casca vazia, como se eu tivesse saído impune de algo que não deveria ter feito. Esse sentimento significava que a sorte tinha sido um fator e sorte na filosofia de John Bashar não era aceitável. Sorte significava que a margem entre ele e o chão tinha se reduzido a algo que ele não conseguia explicar completamente. Então, ele decidiu que, dali em diante, só faria escalada solo, em vias que já conhecesse perfeitamente após várias subidas com corda. O solo em si seria então uma pura demonstração de maestria. O controle, e não a sobrevivência, era o padrão. Essa era a filosofia de escalada dele, e isso produziu um recorde que o esporte nunca tinha visto antes. John conquistou rotas que a maioria dos escaladores sérios nunca subiram, nem com corda. Ao longo de 30 anos, ele escalou cerca de 1,5 milhão de pés de rocha sem qualquer proteção. Isso equivale a escalar do nível do mar até o topo do Monte Everest mais de 50 vezes, sem se prender a nada uma única vez. John não fazia isso para se exibir ou por arrogância. Para ele, escalar sem corda não era algo extremo, era apenas honestidade. Era o ser humano agindo no mundo, responsável por cada decisão,
como a natureza queria. Nas palavras dele, todo mundo faz solo integral. Quando você vai até a loja, está fazendo solo integral. É só uma questão da dificuldade da rota. E John queria que o mundo entendesse isso. Em 1981, ele publicou um anúncio para os escaladores de Yosemite, prometendo uma recompensa de $10.000 para quem conseguisse acompanhá-lo por um dia inteiro sem corda. Bastava acompanhar o ritmo dele em qualquer rocha que ele escolhesse e sair com $10.000. Ninguém aceitou a oferta. Os melhores escaladores do mundo, homens e mulheres que treinavam ao lado dele todos os dias, que sabiam exatamente do que ele era capaz, olharam para a oferta dele e não disseram nada. Esse silêncio disse tudo. John Baker se tornou algo inédito no esporte, para o qual nem havia uma palavra adequada. Na meados da década de 1980, John Baker ficou mundialmente famoso, como nenhum outro escalador antes dele. Ele fez solo em vias mortais ao vivo em comerciais de TV. Ele competiu em concursos de jogos de sobrevivência e venceu. A Rolling Stone fez uma matéria sobre ele quando a escalada ainda nunca tinha aparecido na capa da revista. Ele se tornou o rosto público de um esporte que a maioria dos americanos nunca tinha ouvido falar, fazendo coisas diante das câmeras que a maioria dos americanos não conseguia acreditar que eram reais. O mundo o amava. Nenhuma via ou montanha podia detê-lo. Nenhum escalador no mundo sequer tentaria. Uma rodovia de Nevada estava prestes a fazer o que 30 anos de escalada nunca conseguiram. Em 13 de agosto de 2006, John Baker estava sentado em um carro a caminho de casa depois de uma feira em Salt Lake City. Nessa época, John tinha 49 anos. Ele ainda escalava, mas era muito mais do que isso. Ele tinha um negócio de sucesso, um filho pequeno chamado Tyrus, e uma vida que tinha crescido muito além da velha van Volkswagen vermelha em que ele tinha chegado 30 anos antes. No banco ao lado dele estava Steve Carafa, seu sócio e grande amigo. Sua namorada, Anastasia, também estava no carro. Seria uma viagem entediante para casa, mas perto da divisa de Nevada, o veículo dele saiu da estrada. Ninguém jamais explicou completamente o motivo. Não havia substâncias ilegais ou outros carros envolvidos, apenas uma rodovia reta no deserto. E então, sem qualquer aviso, o carro dele saiu da estrada. Steve faleceu no impacto. Anastasia sobreviveu com ferimentos leves. John ainda estava vivo quando os paramédicos chegaram. Ele foi levado de helicóptero para Utah para tratamento médico urgente. O que os médicos descobriram acabou com a carreira dele. Ele havia fraturado 5 vértebras no pescoço. A coluna cervical é a parte da sua coluna que passa pelo pescoço. São 7 vértebras, empilhadas uma sobre a outra, desde a base do seu crânio até os ombros. A medula espinhal passa pelo centro desses 7 ossos. Cada instrução para mover um dedo ou segurar uma garra passa por esse corredor estreito no seu pescoço. Bhakkar havia fraturado 5 dessas 7 vértebras. A fratura mais grave foi bem no topo da coluna cervical, bem na base do crânio. Os médicos disseram a John que, se tivesse desviado uma fração de centímetro para qualquer outro lado, ele teria ficado paralisado do pescoço para baixo. Ou ele teria morrido antes que os paramédicos chegassem. A coluna de John precisou ser fundida, cirurgicamente, com hastes e parafusos para manter unidas as partes que o acidente havia separado. Mas ele não tinha seguro de saúde e as contas eram altíssimas. A notícia se espalhou e a comunidade de escalada arrecadou dinheiro para quem elevou o esporte. Suas contas foram pagas. A cirurgia foi bem sucedida. Mesmo após a aprovação, John voltou a andar com as próprias pernas. Foi um milagre médico, mas John nunca mais seria o mesmo. Os cirurgiões fundiram as vértebras cervicais e estabilizaram os ossos, mas nada puderam fazer quanto aos nervos danificados. Os ossos se curam com o tempo. Os nervos não funcionam assim. Às vezes, eles não se curam totalmente. Essa condição é chamada de dano nervoso residual. É uma interrupção permanente nos sinais que viajam do cérebro pela coluna cervical até os braços e mãos. E o problema específico dessa condição
é que ela não é constante. Ela pode ser completamente indetectável por dias ou até semanas seguidas. E então, sem nenhum aviso ou gatilho que você consiga identificar, o sinal falha. A instrução sai do cérebro, desce pelas vértebras fundidas e, em algum lugar desse corredor danificado, ela se perde. O músculo na outra ponta aguarda um comando, que nunca chega por completo. No caso de John, esse dano se instalou em uma das mãos e no braço. Alguns dias ele acordava e tudo estava bem. Em outros dias, ele tentava pegar algo tão simples quanto uma xícara de café e sua mão o traía. Não de forma dramática, como um espasmo violento ou uma perda total de função, apenas menos. Um aperto que deveria ser 10 parecia 6. Dedos se fechando meio segundo, mais lento que o cérebro ordenava. Para muitos, isso é um incômodo. Para quem faz solo integral, tirar um 6 quando precisa de um 10 não é só incômodo, é sentença de morte. A pior parte para John era que ele nunca sabia que tipo de dia seria, até que já estivesse acontecendo. Nenhum sinal no corpo dele pela manhã indicava que o dia seria ruim. Ele se sentia bem até que de repente não se sentia mais. Mesmo assim, ele seguia praticando solo integral. Era simplesmente quem era, a única versão de si mesmo que conhecia. Parar seria como abrir mão do oxigênio. Então, para se adaptar à lesão, ele fez alguns ajustes. Ele parou de escalar no seu limite e passou a escolher rotas bem dentro da sua capacidade. Rotas tão abaixo do seu máximo que, mesmo em um dia ruim, mesmo em um dia em que a mão estivesse funcionando só nota 6, a escalada ainda estaria bem dentro do que ele poderia administrar. Ele estava fazendo solo integral com mais margem de segurança do que jamais precisou antes. Durante anos após o acidente, essa abordagem funcionou, até que deixou de funcionar. 5 de julho de 2009, um domingo de manhã, Mammoth Lakes, Califórnia. John acordou, entrou no carro e dirigiu por 5 minutos até um penhasco que ele já tinha visitado centenas de vezes. A Dyke Wall fica acima de Lake George, a quase 3.000 metros de altitude. Estava a poucos passos de casa e John conhecia cada centímetro do local. A rota escolhida por ele naquela manhã era a Mr. Kamikaze, classificada como 5.10A, com apenas 24 metros de altura. Para John, isso equivalia, na escalada, a um velocista profissional correndo devagar até o fim da rua. Ele e o parceiro usaram essa rota como aquecimento 2 dias antes. Ele, obviamente, não tinha cordas, pois eram desnecessárias. Outros escaladores estavam na falésia naquela manhã, montando equipamentos, checando ancoragens e conversando. Nenhum deles estava olhando para ele. E, de repente, houve um estrondo alto que preencheu o ar como uma pedra pesada caindo. Depois, um gemido abafado. E então silêncio. Os escaladores olharam para a base da parede e viram uma pequena nuvem de poeira subindo do chão. Eles correram até o local em menos de 1 minuto e encontraram John deitado na base do penhasco. Ele não respondia. Eles correram até ele, alguém ligou para o 911 e outro foi buscar um kit de primeiros socorros. Os escaladores ao redor conversavam com ele enquanto aguardavam, atentos a sinais de resposta. Nenhum. Uma equipe de resgate o retirou do canyon em uma maca com rodas. Eles o levaram até a margem do Lago George e o colocaram em um barco para atravessar. Uma ambulância aguardava do outro lado. Ela o levou para o Hospital Mammoth, mas já era tarde demais. John Baker faleceu naquela mesma tarde. Ele tinha 52 anos. Todos tentaram entender o que havia acontecido. Como o maior escalador de solo livre que já existiu cai em uma via de aquecimento. O que aconteceu lá em cima? Dias após o acidente, um escalador chamado Hermas Farnosh voltou a Mr. Kamikaze a pedido da parceira de Bacar, Paula, e inspecionou cada agarra da via. Ele analisou a parede, buscando sinais de rocha fresca ou locais onde algo pudesse ter se soltado. Às vezes, uma agarra se quebra no granito. Uma lasca se solta da parede e, de repente, o apoio em que você confiava desaparece. Isso explicaria tudo, mas ele não encontrou nada. Paula escalou a via, cerca de 1 mês depois, e confirmou.
Cada garra estava intacta, a parede não o traiu. Mas quando o relatório da autópsia dele finalmente saiu, contou a história que a rocha não pôde contar. A causa da morte foi uma hemorragia cerebral maciça. John bateu a cabeça em uma pedra pontiaguda específica na base da parede, e esse impacto foi o que acabou com tudo. Mas foram os outros achados que deixaram as pessoas perplexas. Ambos os pulsos de John Baker estavam quebrados. Ambos os tornozelos dele também estavam quebrados. São 4 membros quebrados. Isso significa que ele estava consciente durante a queda. E enquanto caía, o corpo dele estava lutando. Os braços dele se estenderam. As mãos tentaram agarrar algo, frear a queda, segurar qualquer coisa na parede. Suas pernas se prepararam para o impacto. Ele fazia o que sempre fez na rocha, resolvia problemas e buscava um caminho. Ou seja, sua queda não foi totalmente surpreendente para ele. Naqueles segundos finais, ele sabia o que tinha dado errado. A explicação mais plausível vem de um usuário de fórum de escalada que afirma ter conhecido Bashar e conversado com ele dias antes de sua morte. Essa pessoa escreveu: "Minhas conversas com ele na semana e no dia anterior sobre sua súbita falta de força nos braços e coordenação devem ser o motivo dessa tragédia. Quando você junta tudo, é tudo muito simples." Em algum lugar daquela parede, a mão dele procurou um apoio que já tinha alcançado 100 vezes antes, e o sinal não chegou como deveria. O corpo dele falhou no pior momento possível. Me pergunto no que John Bashar pensava nos segundos finais. Fico me perguntando se o homem que passou 30 anos sendo mais confiante do que qualquer outra pessoa na Terra sentiu naquele momento aquele vazio que ele descreveu décadas antes, como se tivesse escapado de algo que não deveria. Em 1983, 26 anos antes de morrer, John Bashar concedeu uma entrevista especial para a revista Rolling Stone. Eles perguntaram a ele sobre morrer. Ele disse: "Talvez um dia eu perceba que não tenho tanto controle quanto imaginei. Talvez eu simplesmente apague e morra. Prefiro isso a morrer numa cama aos 80 anos." John cometeu o erro fatal de confiar em um corpo que já alertara sobre sua falha. 23 de outubro de 2006, Leaning Tower, Vale de Yosemite. Um escalador de 47 anos está a 150 metros do chão, com o sol da tarde aquecendo seu rosto. Suas mãos estão machucadas após um dia difícil. Abaixo dele, o vale se estende sob a luz do outono. Aqui em cima, só há ele e a rocha. A parte difícil já passou. Ele trabalhou a via por dias, superou os trechos difíceis e agora só precisa descer de rapel pelas cordas fixas e encerrar o dia. Simples, rotineiro. É algo que ele já fez 10.000 vezes, mas o que vai acontecer nos próximos 2 segundos vai surpreender escaladores no mundo inteiro. Em breve, os fabricantes redesenharão seus equipamentos. 18 anos depois, seu nome seguirá sendo ensinado em todo o curso de escalada como o marco da mudança. Esta é a história inacreditável de Todd Skinner. Todd Skinner revolucionou a escalada em rocha. As pessoas o chamavam de Michael Jordan do esporte. E, sinceramente, quando você olha para o que ele realmente conquistou, essa comparação não é um exagero. Todd nasceu em 27 de outubro de 1958, em Pinedale, Wyoming. O pai dele administrava uma escola de atividades ao ar livre, e Todd cresceu escalando pequenas falésias perto do Lago Burnt. Com 11 anos, ele alcançou o topo do Gannett Peak, o ponto mais alto de Wyoming, com 13.804 pés. Ele foi um dos mais jovens escaladores a já chegar a esse cume. Mas foi o que ele fez depois da faculdade que mudou tudo. Aos 30 anos, Todd decidiu tentar algo que as pessoas achavam impossível. Veja, nos anos 1980, a escalada livre estava explodindo. Escaladores do mundo inteiro escalavam graus cada vez mais difíceis em paredes de rocha, mostrando que os seres humanos podiam fazer coisas que pareciam impossíveis apenas uma década antes. Em nenhum lugar a revolução foi mais intensa que no Vale de Yosemite, Califórnia. Escalada livre usa apenas mãos e pés na rocha. A corda serve só para segurar se você cair. Não pode se apoiar no equipamento
ou usá-lo para ajudar na subida. É escalada pura. E nos anos 1980, isso era o que definia um verdadeiro escalador. Isso criou um problema em Yosemite. Para entender o motivo, você precisa conhecer o El Capitan. É uma parede vertical, de granito, de 900 metros, que se ergue do Vale de Yosemite, na Califórnia, uma das faces de rocha mais famosas do mundo. Escaladores do mundo todo vêm apenas para ficar na base e olhar para cima. Em 1988, El Capitan já tinha sido escalado centenas de vezes, mas todas as subidas usavam equipamentos de auxílio, puxando em equipamentos cravados na rocha, usando equipamentos para ajudar na subida, não apenas as mãos e os pés na rocha. A questão passou a ser: seria possível escalar o El Capitan em estilo livre? A maioria dizia que não, pois a parede era grande, difícil e exigente demais. Os trechos mais difíceis eram classificados como 5.13, o que significava, de forma brutal, quase impossível de escalar. E seria preciso manter essa dificuldade por centenas de metros. Muitos escaladores diziam era impossível, mas Todd tinha algo novo a dizer, capaz de mudar o que os escaladores consideravam possível. Em 1988, Todd e sua parceira de escalada, Paula Piana, começaram a trabalhar na escalada livre da Soul of Wall, que era uma das vias mais famosas do El Capitan. Eles passaram 3 anos se preparando, 3 anos subindo e descendo os mesmos trechos, praticando os movimentos repetidas vezes, memorizando onde colocar as mãos e os pés. Eles ficaram cerca de 40 dias na parede, repetindo as partes mais difíceis, até decorarem cada sequência. Eles fizeram um esforço final de 9 dias para concluí-la por completo. Foram 9 dias vivendo na parede, dormindo em barracas suspensas a centenas de metros de altura e fazendo algumas das escaladas mais difíceis na rocha, usando apenas as mãos e os pés, mas eles conseguiram. No 9º dia, eles chegaram ao topo. Foi a primeira ascensão livre de uma grande parede em El Capitan, quando alguém escalou 900 metros de granito apenas com o corpo e a rocha. Essa única escalada mudou Yosemite para sempre. Provou que a escalada livre não era apenas para vias curtas, você podia levá-la para as maiores paredes do mundo. Mas Todd não parou por aí. Em 1995, ele viajou para o Paquistão e escalou a face leste da Trangu Tower. Essa foi a primeira escalada livre grau 7 do mundo, o maior nível de dificuldade da época. A rota tinha mais de 6.000 metros de altura, e Todd e sua equipe passaram 60 dias naquela parede. Sim, 60 dias vivendo na lateral de uma montanha. E tudo isso aconteceu na temporada mais mortal da história do Karakoram, com avalanches matando alpinistas em picos vizinhos e tempestades prendendo expedições em suas barracas por dias seguidos. Bob Model, seu parceiro de escalada no Trango, lembrou quando ficaram presos na barraca por 9 dias seguidos durante uma grande tempestade. A parede acima deles estava coberta de gelo. Quase todas as outras expedições tinham desistido e partido, e Todd escreveu algo na barraca que refletia sua personalidade. Você deve chutar a escuridão até que ela sangre luz do dia. E em 7 de setembro de 1995, após 60 dias na parede, eles chegaram ao topo, completando a primeira escalada livre grau 7 do mundo. Esse era o maior grau de dificuldade que existia na época, em uma parede de mais de 6.000 metros, e bem na temporada mais mortal que o Karakoram já tinha visto. Ao longo de sua carreira, Todd realizou mais de 300 primeiras ascensões em 26 países. Esse era um homem que vivia e respirava escalada no mais alto nível. Isso mostra que ele compreendia os riscos melhor que quase todos. Porém, toda essa experiência e conhecimento estavam prestes a traí-lo gravemente. 23 de outubro de 2006, segunda-feira à tarde. O sol está quente sobre o Vale de Yosemite. Todd está em pé na Leaning Tower, a 150 metros de altura, sorrindo. Suas mãos machucadas de tanto enfiá-las nas fendas têm os dedos enfaixados com fita. Ele está exausto. Mas parado lá no alto daquela parede, ele também está satisfeito. A parte difícil já passou.
Ele trabalhou a via por dias e agora finalmente chegou ao topo. Ele só precisa descer de rapel e encerrar o dia. Ele se prende à corda fixa para o rapel. O mosquetão com trava se fecha com um clique. Tudo está montado corretamente, exatamente como ele fez 10.000 vezes antes. O que Todd não sabe é que está usando uma bomba relógio e nos próximos 2 minutos ela vai explodir. Para entender o motivo, preciso te levar de volta alguns dias e explicar o que estava acontecendo com um único equipamento que Todd usava todos os dias. É 19 de outubro de 2006. Todd e seu parceiro de escalada, Jim Hewitt, estão na base da Leaning Tower em Yosemite, organizando equipamentos e se preparando para mais um dia. Jim tem 34 anos e é da Califórnia. Eles estão trabalhando em uma via chamada Jesus Built My Hot Rod há vários dias. Ela fica na face oeste, inclinada para fora da Leaning Tower, e Todd está tentando fazer a primeira ascensão livre. Agora, para alguém como Todd, isso não é o Everest. Isso não é uma expedição única na vida, mas sim prática e treinamento. Um projeto para se trabalhar entre grandes escaladas. Você passa dias subindo e descendo o mesmo trecho, explorando os movimentos mais difíceis, carregando seu equipamento e dormindo na parede em barraca suspensa. É um trabalho difícil e técnico, claro, mas também é o tipo de coisa que Todd já tinha feito centenas de vezes em sua carreira. E enquanto eles conferem o equipamento naquela manhã, Jim percebe algo. O loop de segurança do Todd está gasto, não só um pouco, mas muito gasto. Jim consegue ver o tecido se desfazendo como fios se soltando de um tecido. Ele calcula que está cerca de 15 a 20% desgastado. Agora, imagine-se na posição do Jim, o escalador mais jovem. Você está com uma lenda que sabe tanto de segurança em escalada que já esqueceu mais do que muitos aprenderão e vai dizer que o equipamento dele é perigoso. Mas Jim, para seu crédito, se manifesta. Eu insisti muito com ele que isso não é bom, disse Jim depois. Todd olhou para o loop de segurança. Ele sabia que estava desgastado. Você não passa dias escalando cordas sem notar o desgaste do equipamento. E ele não ignora Jim, apenas diz: você está certo, já encomendei uma cadeirinha nova. Reconhecimento simples. A nova cadeirinha já foi encomendada. Só mais alguns dias de escalada, então ele vai trocar. Eles até discutem reforçar o loop de segurança com uma fita extra só para garantir. Mas enquanto conversam sobre isso, nenhum dos dois realmente considera isso urgente, porque tem uma coisa sobre cintos de escalada. Um cinto de escalada tem várias partes. Tem uma cinta que vai ao redor da sua cintura, perneiras que passam pelas suas coxas, e conectando essas duas partes bem na frente, tem um anel de fita, chamado anel de segurança. Esse laço é a parte mais forte do seu cinto de escalada. Quando está novo, ele pode suportar mais de 2.700 quilos de força, muito mais do que o peso do seu corpo, muito mais do que a força de uma queda forte. Ele é feito para ser a prova de tudo, então, mesmo desgastado em 15 ou 20%, ainda deve aguentar, ainda deve suportar muito mais do que o peso de uma pessoa. E Todd já usava essa cadeirinha há dias, subia e descia com ele, fazia rapel, tudo sem nenhum problema. Eles tomam uma decisão perigosa, mas que parece totalmente razoável: continuar escalando, já que a nova cadeirinha chegará em breve, mas alguns dias não fariam mal. Não comentamos mais sobre isso, disse Jim depois. Mas o que realmente ocorria com o anel de segurança do Todd era algo que nenhum dos dois compreendia totalmente. Para subir pelas cordas diariamente, Todd utilizava bloqueadores mecânicos. Eles se prendem à corda e deslizam para cima, mas não para baixo, permitindo subir sem puxar-se com as mãos. Todd mantinha os 2 bloqueadores presos à cadeirinha, com uma fita passando direto pelo anel de segurança, fazendo uma boca de lobo. Você pega uma fita, passa por dentro dela mesma e ela trava firme. Ao prender algo ao anel de segurança desse jeito, ele não gira mais, ficando travado em uma só posição. Era isso que acontecia. Todd sobe milhares de pés de corda por vários dias, com os ascensores presos ao seu anel de segurança. E toda vez que ele sobe, esses encaixes ficam esfregando exatamente no mesmo ponto daquele loop repetidas vezes, como uma corda serrando outra milhares de vezes, dia após dia.
Pior ainda, esse desgaste provavelmente ocorria escondido sob as perneiras dele. A parte do arnês que não se vê facilmente ao usar, só tirando tudo e inspecionando para notar o quanto estava ruim. E com dias de trabalho de escalada, o atrito constante estava cortando a fita, fio por fio, linha por linha. Nos 4 dias seguintes, Todd e Jim seguiram trabalhando na via. 20 de outubro, 21 de outubro, 22 de outubro, escalando, descendo, puxando o equipamento. E a cada metro que Todd subia, escondido onde ele não podia ver, mais fios estavam se rompendo. Isso nos leva de volta ao dia 23 de outubro de 2006, Todd terminou. Jim está em algum lugar acima dele na via. Eles estão encerrando o dia. Amanhã, eles voltarão e seguirão rumo àquela primeira ascensão livre. Todd prepara o rapel, já um reflexo automático. Prende o dispositivo na corda, passa por dentro, trava o mosquetão, clique. Tudo exatamente do jeito que ele fez 10.000 vezes antes. Todd se inclina para trás, seu peso passa dos pés para o arnês e o laço simplesmente arrebenta. Num segundo, ele está seguro no rapel. No instante seguinte, ele despenca por 150 metros no vazio. Só posso imaginar o que passou pela cabeça do Todd naquele meio segundo. A percepção repentina de que algo está terrivelmente errado, o instante de compreensão, e então nada que ele pudesse fazer a respeito. Todd caiu 150 metros nas rochas na base da Leaning Tower. O impacto foi imediato e fatal. Quando o resgate chegou, mais tarde naquela tarde, eles encontraram o corpo de Todd deitado no talos. E as evidências do que aconteceu ainda estavam bem ali. O dispositivo de rapel dele seguia preso à corda, com o mosquetão travado. A corda estava intacta e a ancoragem acima era sólida. Cada peça do sistema funcionou perfeitamente, tudo exceto o anel ventral. No dia seguinte, os guardas florestais recuperaram o que restava dele na vegetação ao pé da parede. Quando examinaram de perto, puderam ver exatamente o que matou um dos maiores escaladores que já existiu. A fita estava muito desgastada no ponto onde se rompeu. Fios cortados por semanas de atrito. O tipo de dano que se acumula lentamente, de forma invisível, até o momento em que não aguenta mais. O tipo de dano que piora após 4 dias de escalada, depois que alguém aponta e diz: "Isso não está bom". Quando ouvi sobre a história de Todd, pensei logo, mais um caso clássico de excesso de confiança. Alguém que se achava acima do básico. Alguém que ficou tão bom em escalada que parou de seguir suas próprias regras de segurança. Mas quanto mais eu investigava o que realmente aconteceu, mais eu percebia que não era isso. Não foi arrogância. Não foi o Todd pensando, sou experiente demais para isso importar. Na verdade, é quase o oposto. Quando Jim mostrou o laço gasto em 19 de outubro, Todd não ignorou. Não ficou na defensiva nem disse, sei o que estou fazendo ou não se preocupe com isso. Apenas respondeu, você está certo, já encomendei um novo cinto. Reconheceu o problema e já havia pedido a troca, ciente de que precisava consertar. Eles até cogitaram usar uma fita extra. Isso não é a atitude de quem se acha invencível. O que ocorreu foi algo mais sutil e, sinceramente, mais humano. Eles olharam o laço gasto e calcularam. O cinto resistia a dias. O novo chegaria logo. Faltavam apenas algumas escaladas. O laço novo suportava quase 3 toneladas. Mesmo com um desgaste de até 20%, ainda aguentaria muito mais que o peso do Todd. A matemática e a lógica pareciam sólidas. E, mais importante, parecia controlável, sem riscos ou perigos, apenas um pequeno atraso para trocar algo que logo seria substituído. E esse é o ponto da experiência. Ela não te faz imprudente. Ela te faz confiar na sua capacidade de gerenciar riscos. Você já fez isso 10.000 vezes, conhece seu equipamento e seus limites. Você sabe o que é realmente perigoso e o que só parece perigoso para pessoas menos experientes. Às vezes, confiar demais no próprio julgamento cega você para o momento em que a margem de erro some. A notícia da morte de Todd abalou o mundo da escalada. Ken Yeager, presidente da Associação de Escalada de Yosemite, resumiu o que estava acontecendo por toda a parte.
Agora, as pessoas começaram a pensar sobre seus cadeirinhas antigas. Eu sei que vou sair e comprar um novo. Paul Piana, parceiro de escalada de Todd, há 30 anos, escreveu: "Meu melhor amigo, meu irmão escolhido." A perda de Todd é ainda mais trágica, pois o acidente poderia ter sido evitado. No dia 28 de outubro, que teria sido o 48º aniversário de Todd, mais de 500 amigos e familiares se reuniram no Sinks Canyon Center, perto de Lander, Wyoming, ao ar livre sob a lua. Apresentação de slides, fogueira, velas acesas em 2 bolos de aniversário gigantes. Todos cantaram parabéns para um homem que não estava lá. Mas algo concreto surgiu da morte de Todd. A Black Diamond Equipment, grande fabricante mundial de equipamentos de escalada, criou um programa de testes devido ao ocorrido. Eles testaram sistematicamente os loops de segurança danificados. Mesmo com 50% da fita cortada, as alças ainda suportaram mais de 1.700 kg de força. Com 75% do corte, elas ainda suportaram quase 1.360 kg. Mesmo com 90% do corte, a alça suportou 352 quilos, o que significa que, para a alça de Todd falhar apenas com o peso do corpo dele, ela teria que estar desgastada de forma catastrófica, além do que os testes mostraram. Desse trabalho, veio a regra de segurança mais repetida na escalada. Na dúvida, aposente o equipamento. Esse é o legado de Todd no próprio equipamento. A indústria agora define prazos para aposentar equipamentos. Antes da morte de Todd, escaladores faziam isso apenas quando viam desgaste. Após a morte de Todd, as regras mudaram. 7 anos para escaladores recreativos, 1 ano para profissionais com uso intenso e 10 anos como limite máximo, independentemente do uso do equipamento. A Black Diamond divulgou um alerta sobre o que matou Todd. Eles alertaram para não fixar nada permanentemente ao loop de segurança, pois isso impede a rotação e causa desgaste concentrado invisível. Segundo eles, no pior cenário, isso poderia causar um acidente como o de Todd Skinner. Seu nome permanece ligado a esse alerta, ainda ensinado em cursos de escalada, citado em análises de equipamentos e salvando vidas 18 anos depois. A morte de Todd Skinner mudou a escalada livre ao destruir um mito perigoso. O mito de que experiência significa imunidade e lendas não morrem por falha de equipamento. Também o mito de que escalar com equipamento gasto é seguro se você sabe o que faz. O Michael Jordan da escalada morreu fazendo algo que ele já tinha feito 10.000 vezes. Não porque não soubesse o certo, mas porque saber nem sempre basta quando se está cansado, focado na escalada e já escapou disso antes. 27 de novembro de 2019 é o Potrero Chico, México. Brad Goldbright está no topo do canyon de 450 metros enquanto o sol se põe rapidamente. Suas mãos estão machucadas depois de um dia inteiro de escalada difícil. Ele está escalando essa parede há horas, exausto, com pouca água. O pôr do sol está a menos de 1 hora. A parte difícil já passou, ele só precisa descer. Ele já fez essa descida centenas de vezes. Ele conhece cada passo de segurança. Ele não hesita. Foi isso que aconteceu nos últimos minutos da vida de Brad Goldbright. Brad Goldbright não vivia como a maioria. Sua vida era extremamente itinerante, e não falo metaforicamente. Sua casa era um Honda Civic, onde guardava tudo o que possuía. Saco de dormir, fogareiro, saco de magnésio, sapatilhas de escalada. Ele dirigia de um penhasco para outro pelo oeste americano, vivendo quase totalmente ao ar livre, escalando quase todos os dias. Por que ele vivia desse jeito? Porque para Brad, escalar era a única coisa que ele queria fazer todos os dias. Brad nasceu em 16 de junho de 1988, bem no meio da expansão suburbana da Califórnia, tão longe da escalada quanto uma infância californiana pode ser. Os pais dele eram caminhantes, não escaladores, mas a escalada simplesmente o atraía. Aos 5 anos, ao ser matriculado no futebol, ele subiu nas traves do gol em vez de correr atrás da bola. Aos 8, chegou ao topo do Monte Whitney com o pai. A mãe dele disse depois que ele desceu daquela montanha uma criança diferente. A partir de então, não se tratava mais de estar na escola, ela disse. Era sobre estar na rocha,
subir e se pôr à prova, diante de algo que não se importava com as desculpas dele. E os resultados dessa decisão foram extraordinários. Ao longo de sua carreira, Brad realizou coisas que a maioria dos escaladores nem consegue imaginar. Ele completou mais de 100 ascensões do El Capitan, uma das faces de rocha mais famosas do mundo. A maioria dos escaladores leva de 3 a 5 dias nessa façanha, dormindo em barracas suspensas a milhares de pés de altura, carregando equipamentos e usando ferramentas nas partes mais difíceis. Brad não escalava assim. Sua filosofia era simples. Use só as mãos e os pés na rocha. A corda serve apenas para segurar se você cair, não para puxar você para cima. Isso se chama escalada livre. E ele já fez isso várias vezes, em rotas tão difíceis que são classificadas como 5-13 nível, em que até profissionais de elite penam e fracassam. Mas em algumas escaladas, Brad foi ainda mais longe do que isso. Ele também era um escalador de solo integral. Isso significa escalar sem corda nenhuma, sem sistema de segurança, sem proteção extra. Um único erro, um pé que escorrega, uma mão que não segura, significa cair e morrer. E ele fazia isso em rotas onde uma queda o mataria instantaneamente. Sua escalada solo livre mais difícil foi a rota Hairstyles and Attitudes, no Canyon El Dorado, Colorado. Antes de se comprometer a escalá-la sem corda, ele ensaiou a rota pelo menos 50 vezes ao longo de mais de um ano. 50 vezes com corda, praticando cada movimento, memorizando cada posição das mãos, cada posição dos pés, até que a sequência estivesse gravada em sua memória muscular. 2 semanas antes da escalada solo de verdade, ele subiu até a base e voltou. O medo não passava, então ele desceu. Quando conseguiu, Cedar Wright, que filmou, disse que foi a coisa mais assustadora que já registrou. O próprio Brad admitiu depois: talvez nessa eu tenha forçado demais. Isso foi perigoso? Com certeza. Em 2008, seus parceiros votaram para tirá-lo da equipe do El Capitan porque sua escalada ficou tão frenética e perigosa que ninguém se sentia seguro perto dele. Até mesmo Alex Honnold, que também era bastante famoso por sua abordagem ousada à escalada, disse isso sobre Brad em uma entrevista de 2015. Ele é um escalador muito bom, só não é o melhor escalador. Acho que o próximo ano ou 2 serão um período decisivo para ele. Ele tem muito potencial, mas me preocupa um pouco com ele. Essa preocupação não era infundada. Mas o que aconteceu 2 anos depois provou que Brad era muito mais do que apenas potencial. Em outubro de 2017, Brad e seu parceiro Jim Reynolds partiram para quebrar o recorde de velocidade na via Nose do El Capitan, no Vale de Yosemite. Essa escalada costuma durar de 3 a 5 dias, até para os mais experientes. Alex Honnold detinha o recorde existente com 2 horas, 23 minutos e 46 segundos. Brad e Jim tentavam bater esse recorde há mais de um ano. Esse já era a 11ª tentativa deles, só naquele outono. 11 vezes, subindo e descendo aquela parede, aprimorando a técnica, memorizando cada movimento, descobrindo onde podiam economizar segundos. E no dia 21 de outubro, eles finalmente conseguiram. 2 horas, 19 minutos e 44 segundos. 4 minutos mais rápido que Alex Honnold. Na última investida, até o topo, nos últimos 6 metros de escalada, nenhum dos dois estava preso a nada. Eles simplesmente seguiram sem proteção. Brad, depois, afirmou que foi a coisa mais perigosa que já fez, mas conquistou seu recorde mundial. Brad, uma vez, disse que o que ele mais amava na escalada era a simplicidade dela. Só ele e a rocha, sem cordas, sem equipamentos, sem complexidade. A pureza desse desafio, o foco absoluto que ele exigia, era o que fazia com que ele sempre voltasse. Agora, você deve saber que Brad não era imprudente sem necessidade. Ele era preciso, experiente e honesto sobre os riscos e as concessões que assumia. Ele só acreditava que sua habilidade era suficiente para atuar dentro dessas margens mais estreitas. E por anos, ele estava certo. Em 2019, Brad Gilbride tinha 31 anos e estava no auge absoluto de suas habilidades. Ele quebrou recordes de velocidade em 4 formações, fez primeiras ascensões e escalada solo
que deixavam outros escaladores apreensivos só de ouvir. A comunidade não apenas o respeitava, eles o observavam, estudavam e tentavam se mover como ele. Naquele novembro, Brad viajou para El Potrero Chico, no México, com um grupo de 15 escaladores iniciantes e intermediários do sul da Califórnia. Ele estava fazendo um trabalho informal de guia com uma boa amiga, Julianne Baxter. Na terça-feira, 26 de novembro, Brad e Julie escalaram juntos uma via clássica chamada Space Boys. Julie disse depois que Brad foi meticuloso naquele dia. Ele fez tudo à risca comigo quando escalamos. Ela disse. Ele estava se esforçando muito para me ensinar técnicas seguras de escalada em múltiplos lances e fez de tudo para me manter segura. Naquela terça-feira à noite, Brad fez um pedido no Instagram. Julie queria descansar no dia seguinte, mas Brad buscava escalar, algo mais difícil e desafiador do que vinha fazendo com o grupo. Ele procurava alguém para escalar a rota El Sendero Luminoso com ele na quarta. O escalador Aiden Jacobson viu a postagem e entrou em contato. Então, na quarta-feira, 27 de novembro de 2019, Brad estava na base do El Toro, em El Potrero, Chico, México, se preparando para escalar com Aiden, um escalador de 26 anos de Phoenix que ele tinha acabado de conhecer. E Aiden era competente, mas estava longe do nível de experiência de Brad. A rota que eles estavam tentando naquele dia era El Sendero Luminoso, ou o Caminho Luminoso. Eram 450 metros de calcário contínuo, divididos em 15, enfiadas e graduada como 5.12D em seu trecho mais difícil. Então, não era um dia casual de escalada, nem mesmo para alguém como Brad. E para entender o que aconteceu em seguida, aqui está o que você precisa saber sobre escalada em rocha. Quando você está subindo uma grande parede, você está amarrado a uma corda. Seu parceiro fica embaixo, segurando a outra ponta da corda, liberando-a conforme você sobe mais alto. Se você escorregar e cair, a corda te segura. Você sobe até onde a corda alcança, geralmente algumas dezenas de metros, e para em anéis de metal na rocha chamados ancoragem. Você se prende nesses anéis, seu parceiro sobe para se juntar a você. Depois, vocês repetem isso várias vezes até chegarem ao topo. Para Brad, isso significava enfiar as mãos em fendas e sustentar o peso do corpo em pequenas agarras de calcário até que seus antebraços queimassem. Lembre-se, ele escalou por horas no calor da tarde, sem comer direito, desde o café da manhã, e ele tinha que fazer tudo isso com foco e concentração, porque um erro significa cair. E mesmo estando escalando com uma corda de segurança, cair ainda dói. Assim, Brad e Aiden passaram o dia, enfiada após enfiada após enfiada, hora após hora de escalada contínua, em um nível de dificuldade que faria a maioria dos escaladores experientes parar imediatamente. E Brad escalou cada lance com sucesso na primeira tentativa, sem quedas. Para uma via tão longa e tão difícil, isso foi uma conquista extraordinária. Ao entardecer, estavam no cume. A parte difícil já passara. O cânion se espalhava abaixo deles no final da noite. Eles chegaram ao topo. Imagino que eles tenham parado um instante lá em cima, recuperado o fôlego, talvez bebido um pouco de água e olhado para a vista lá embaixo. Quando o corpo está exausto, mas a mente comemora após concluir uma tarefa difícil, é uma das melhores sensações do mundo. A adrenalina ainda está lá, mas o medo se foi. Você conseguiu. O trabalho duro ficou para trás. Foi isso que significou para Brad. Agora só precisavam descer. E é assim que os escaladores normalmente descem uma parede como essa. Você pega a corda e passa pelos mesmos anéis de metal usados na subida. Agora, em vez de escalar, desliza pela corda com um dispositivo na cadeirinha que controla a velocidade. Você desce até o próximo conjunto de anéis abaixo. Quando chega lá, puxa a corda de cima, ela desliza pelos anéis e cai até você. Passe a corda pelo próximo conjunto de anéis e repita o processo. É feito uma pessoa de cada vez. Esse método é o mais seguro, mas é lento. Normalmente, um escalador leva de 2 a 4 horas para descer desse modo. E esse era o problema. O pôr do sol era às 17h45 e descer no escuro quando você já está exausto e mal consegue ver para onde está indo em uma rota tão complicada é bastante perigoso.
Brad sugeriu algo diferente, algo mais rápido. Em vez de uma pessoa descer de cada vez, e se as duas pessoas descessem ao mesmo tempo? Você passa a corda pelos anéis da ancoragem como sempre, mas em vez de puxar e passar de novo em cada estação, deixa lá em cima. Uma pessoa se pendura de um lado da corda, a outra pessoa se pendura do outro lado e vocês dois descem ao mesmo tempo. O peso de vocês se equilibra, mantendo a corda presa na ancoragem acima. Esse método chama-se rapel simultâneo. Isso não se aprende em curso para iniciantes, mas é comum entre escaladores de elite focados em velocidade. Brad já fez isso dezenas de vezes antes. Para ele, isso já devia ser rotina. Para Aiden, escalar com alguém do calibre de Brad provavelmente nem passou pela cabeça dele questionar a técnica. Prepararam tudo e iniciaram o rapel simultâneo do topo, mas ao chegarem na 9ª enfiada, tiveram um problema. 2 escaladores já estavam naquela ancoragem. Os anéis de metal, onde Brad e Aiden montariam o próximo rapel, já estavam ocupados, sem espaço para os 4. Então Brad e Aiden precisaram decidir para onde ir. Sob eles, havia uma grande saliência no topo da 5ª enfiada. Teria sido perfeito, era um lugar grande e confortável para pousar. Mas ao verem o tamanho da corda, notaram que não era suficiente para alcançar a saliência de uma vez. Então, eles decidiram ir para a 6ª parada em vez disso. Isso ficava apenas 15 metros acima da grande saliência. Exigia um rapel curto, nada complicado. E foi aí que aconteceu aquela decisão crucial. Geralmente, ao preparar um rapel, você pega a corda e passa pelos anéis de metal na rocha. Depois, você puxa a corda até que o meio exato dela fique apoiado naqueles anéis. Assim, os 2 lados da corda, pendurados abaixo de você, têm o mesmo comprimento. Mas Brad e Aiden não fizeram isso dessa vez. Por ser um rapel curto, acharam que estava tudo bem e não garantiram que a corda estivesse igual. Aiden via que seu lado tocava claramente o platô abaixo. O lado de Brad, no entanto, estava enrolado em um arbusto ao lado. Aiden perguntou a Brad: "Está tudo certo?" Brad analisou a configuração e disse: "Sim, podemos desembaraçar a corda na descida. Só falta mais uma etapa crítica de segurança. Você precisa dar nós grandes nas extremidades da sua corda. Nós grossos e volumosos, grandes demais para passar pelo seu dispositivo de rapel. Assim, se algo der errado, o nó fica preso no seu dispositivo e você para de descer. Você percebe o que está acontecendo e resolve o problema. Mas Brad e Aiden também não deram nós. São só 15 metros. Eles vão ficar bem." Brad desceu pela borda de um lado. Aiden foi pelo outro lado, posicionado um pouco acima dele, e eles começaram a descer juntos. Aiden relatou o que ocorreu em seguida para a revista Outside. "Começamos a descer. Eu estava acima e à esquerda, ele à direita. Então, de repente, senti um estalo e começamos a cair. O que eles não perceberam é que não havia tanta corda do lado do Brad quanto pensavam. A corda não era suficiente para Brad alcançar a saliência. E sem nenhum nó para detê-la, a corda simplesmente passou direto pelo dispositivo dele. Aiden se lembrou do momento e disse: "Ele gritou, eu gritei. Passei por vegetação e só lembro de ver a camisa azul grumite dele pulando pela borda. Aquele estalo foi a ponta curta da corda escapando pelo dispositivo de rapel de Brad. Sem nada para segurar, a corda passou direto. Eles estavam cerca de 6 a 9 metros acima do platô quando caíram. Aiden caiu de 18 a 24 metros, atravessou um arbusto que amorteceu parte da queda e depois bateu em um platô rochoso abaixo. Ele quebrou ambos os tornozelos e precisou de atendimento médico, mas sobreviveu. Brad não teve a mesma sorte, pois não havia arbusto para amortecer sua queda. Naquele trecho, eles estavam a 180 metros do chão. E naquela altura, naquela velocidade, leva cerca de 5 a 6 segundos para um corpo humano atingir o solo. 5 a 6 segundos sabendo o que ocorre e sendo totalmente impotente para impedir. Pergunto-me o que passou pela cabeça dele. Tentou segurar algo? Pensou no que deu errado? Ou só sentiu terror imediato? E depois nada? Nunca saberemos. O que sabemos é que Brad
atingiu o chão com força na base do El Toro. Escaladores na base testemunharam a queda e pediram ajuda, mas era tarde. Ele morreu instantaneamente por trauma contundente grave. Ele tinha apenas 31 anos. Para algumas pessoas, o fim de Brad parecia inevitável. Ele se esforçou demais por tempo demais. Viveu toda a sua carreira com margens de segurança estreitas demais. E no fim, uma delas acabou. Quanto mais você analisa o que aconteceu, menos essa explicação faz sentido. Brad sabia dar nós de segurança. Ele entendia de rapel simultâneo melhor do que quase qualquer um. Ele estava justamente ensinando essas técnicas exatas para Julie no dia anterior. Ele já tinha usado essa técnica com sucesso dezenas de vezes. Então, o que realmente aconteceu? Em 1997, os psicólogos cognitivos Byrne e Bovire identificaram um comportamento que eles chamaram de erro pós-conclusão. Isso ocorre quando o objetivo principal de uma tarefa foi alcançado e ainda resta uma etapa subsidiária crítica, mas essa etapa é omitida. O cérebro registra a missão cumprida e desvia seus recursos cognitivos da tarefa. Os passos restantes recebem menos atenção. Os exemplos desse erro são quase constrangedores. Esquecer o cartão no caixa após sacar dinheiro ou deixar o documento na copiadora após copiar. O objetivo era o dinheiro ou a cópia. Como foi alcançado, o cérebro segue em frente. O passo secundário de recuperar seu cartão ou pegar seu documento cai no esquecimento. Ao nível do mar, esses erros são apenas constrangedores. Na escalada, são fatais. No instante em que Brad e Aiden chegaram ao topo do El Sendero Luminoso, seus cérebros começaram a sair do modo de desempenho em alerta máximo, que os sustentou durante os 450 metros de escalada técnica, para o modo terminamos. E nesse estado mental, relaxado, o julgamento de que são apenas 15 metros, que não precisamos centralizar a corda, foi exatamente o tipo de cálculo que parece razoável quando a parte difícil já passou. Some-se a isso o cansaço físico. Após horas de escalada difícil e contínua, a capacidade do cérebro de checar erros procedimentais se degrada de forma mensurável. Isso não é um problema do Brad Goldbright, é um problema humano, e os dados comprovam isso. Entre 56% e 80% das mortes nas montanhas mais altas do mundo acontecem no caminho de volta, depois que o cume já foi alcançado. Na aviação comercial, quase metade de todos os acidentes fatais acontecem durante a aproximação e o pouso, a fase final do voo, depois que tudo o que era difícil já ficou para trás da tripulação. Na escalada norte-americana, a descida de rapel está entre as 3 principais causas de acidentes fatais todos os anos. Brad cometeu um simples erro e pagou o preço máximo por isso. 26 de maio de 1993, Vale de Yosemite, Califórnia. Derek Hersey passou 16 horas escalando a face vertical de El Capitan, uma das paredes mais difíceis do mundo, com apenas uma lata de Pepsi. Ele conseguiu porque Derek Hersey sempre conseguia. Em mais de 2 décadas de escalada solo, subindo sem cordas, ele nunca tinha caído, nem no Diamond, nem no Black Canyon, nem em nenhuma das milhares de vias que ele escalou pelo Colorado, Wyoming e Califórnia. O mundo da escalada o chamava de Doutor Morte, não porque ele fosse imprudente, mas porque nada podia atingi-lo. Quando ele avisou ao parceiro que faria uma escalada solo rápida em uma rota bem abaixo da sua capacidade, ninguém se preocupou. Mas ele nunca voltou. O que me incomoda na história dele é que não foi apenas um erro. Os investigadores não acharam uma única tragédia. Foi uma sequência. O ocorrido naquele dia permanece um dos mistérios mais estranhos de Yosemite. Estes são os últimos minutos aterrorizantes de Derek Hersey. Nos anos 80, os escaladores tinham um apelido para Derek. Eles o chamavam de Doutor Morte. E, sinceramente, ao ver o que esse homem fazia nas rochas, você provavelmente vai concordar. Em 1989, Derek chegou à base do Diamond, uma parede quase vertical de 270 metros de altura,
e uma das paredes de montanha mais temidas da América do Norte na época. Ele tomou 3 Fig Newtons e um snowball no café da manhã. Então, sem uma corda, ele escalou uma face daquela montanha, desceu por outra face e subiu novamente em uma jornada contínua, sem corda, cobrindo quase 900 metros verticais de rocha técnica, tudo isso antes do meio-dia. 2 anos depois disso, Derrick voltou ao Black Canyon, no Parque Nacional de Gunnison, Colorado. É um desfiladeiro tão profundo e estreito que, quando você fica na borda e olha para baixo, o rio lá embaixo parece um fio de prata bem fino. As paredes despencam quase 520 metros, direto para baixo, mais escuras do que qualquer coisa que você já viu, riscadas por rochas antigas que não veem a luz do sol há milhões de anos. A maioria dos escaladores que tenta isso chama de uma experiência psicologicamente sufocante e faz isso com cordas, parceiros e dias de preparação. Derrick foi sozinho e, em um único dia, escalou 3 paredes diferentes naquele canyon, completando mais de 30 trechos individuais de escalada. Isso é como escalar o Empire State Building de cima a baixo 3 vezes seguidas, tudo em menos de 4 horas. Então, o nome Dr. Morte definitivamente não era um exagero. Como alguém se torna assim? Muito simples. Derrick cresceu nos subúrbios do sudoeste de Manchester, em uma família trabalhadora no fim dos anos 1950. O pai dele o apresentou às caminhadas, mas ele queria escalar as antigas faixas de rocha escura e áspera que surgiam no interior da Inglaterra. O problema era que um garoto de 13 anos não tinha dinheiro para equipamentos de escalada. Cordas, cadeirinhas, equipamentos de segurança. Nada disso era barato. Então ele fez a única coisa que estava ao seu alcance. Ele escalou sem nada disso. Enquanto as outras crianças jogavam cricket, Derrick escalava sozinho, sem equipamentos. Essa é toda a sua história de origem. No fim da adolescência, ele já integrava uma geração de jovens escaladores britânicos que tinham feito dos penhascos sua vida inteira. Dormiam em abrigos de ônibus, canteiros de obras e depósitos de lenha. Recebiam seguro-desemprego quinzenalmente e gastavam com escalada. Não havia mais nada, nenhum plano de carreira, nenhuma poupança, nenhum apartamento. Apenas calcário, arenito e o céu frio da Inglaterra acima deles. Derrick não era o único escalador talentoso ali, mas o que o distinguia era algo mais difícil de definir. Ele era barulhento, generoso e quase agressivamente alegre e sociável. Isso ajudou muito quando ele viajou de carona para os Alpes, sem dinheiro e sem comida, exceto por 24 barras de Marsta. Ele escalava rotas na chuva que outros nem tentariam em condições ideais. Então, é claro, ele deu um jeito de voar para a Califórnia para ver Yosemite, pessoalmente em 1980. Porque para você e para mim, elas parecem apenas paredes de granito comuns. Mas para Derrick, aquilo era o paraíso. Derrick passou 3 meses lá, dormindo na base daquelas paredes com outros escaladores e escalando todos os dias. Ele retornou à Inglaterra após a estadia, mas algo tinha mudado. As paredes de Yosemite revelaram a ele um nível de escalada que desconhecia. A Inglaterra, seu lar por toda a vida, de repente parecia pequena, então ele ficou. Ele pegou carona de Nova York até Boulder, Colorado, com apenas $40 no bolso. O plano era ficar por 2 semanas. Ele nunca foi embora. Boulder, nos anos 1980, era exatamente o ambiente ideal para Derrick. A escalada era de nível mundial. O estilo de vida era barato e logo fora da cidade, esculpidas nas paredes de arenito de um estreito canyon fluvial chamado El Dorado, estavam algumas das melhores paredes de escalada da América do Norte. Derrick chamava aquilo de seu escritório. Fora do canyon, Derrick Hershey era algo que Boulder nunca tinha produzido antes. Ele era barulhento e perpetuamente alegre. Ele cumprimentava todos com um "E aí, Punter?" e chamava sua bolsa de magnésio de Bolsa da Coragem. Não tinha carro e nunca aprendeu a dirigir. Seu quarto era quase monástico, pois Derrick Hershey praticamente não tinha nada, mas isso não importava. Para Derrick, posses não ajudam a escalar mais vias, nem a conquistar mais amigos. Todas as manhãs,
Derek chegava ao Eldorado Canyon como um operário batendo o ponto, passava magnésio nas mãos, amarrava os sapatos e começava a escalar uma torre de pedra de 90 metros, chamada Wind Tower. Ele subia por uma rota, descia pela próxima, subia de novo, cruzando toda a parede de um lado ao outro com uma paciência e precisão que deixavam outros escaladores sem palavras. Aliás, a Wind Tower não é uma parede para iniciantes. As rotas nela variam de moderadamente difíceis até extremamente técnicas. A maioria dos escaladores que tenta certas seções faz isso com uma corda, um parceiro e toda a sua concentração focada. Derek fez isso como aquecimento. Então, a escalada de verdade começaria. Você provavelmente pensaria que um escalador como esse se movia rápido e sem muita cautela, sempre se esforçando mais, sempre buscando a próxima dose de adrenalina. Derek era o completo oposto. Ele nunca tinha pressa na rocha. Ao contrário de outros ousados escaladores de free solo que se moviam rapidamente na rocha para minimizar o tempo em perigo, Derek escolhia uma escalada lenta, deliberada, quase meditativa. Ele só tentava rotas em free solo quando tinha total certeza de que conseguiria escalá-las. Ele não via o solo como algo extremo ou perigoso. Era simplesmente a forma mais pura de estar vivo. Sem corda para cuidar, sem parceiro para esperar, toda a mente dele estava focada apenas na rocha à sua frente. Apenas movimento, ritmo e a exigência absoluta de que cada movimento fosse correto. Na primavera de 1993, Derek Hersey tinha um dos históricos de escalada mais notáveis da história do esporte. Ao longo de mais de 2 décadas, seu currículo incluía milhares de rotas pelo Colorado, Wyoming, Califórnia e além. Parede após parede, todas sem corda. Sua cópia do guia local de escalada contava toda a história sem uma única palavra de explicação. Ao lado de praticamente todas as vias listadas naquele livro, via após via, ao longo de centenas de páginas, Derek havia escrito uma palavra com sua própria letra: solo. Ao longo de mais de 2 décadas, o total estimado de pés verticais que Derek Hersey escalou sem corda foi de aproximadamente 1,5 milhão de pés. Isso equivale a escalar do nível do mar até o topo do Monte Everest mais de 50 vezes, e em algum momento dessa trajetória, o garoto pobretão de Manchester que chegou à América com $40 construiu algo de verdade. De verdade. Alpinistas experientes passaram a procurá-lo, dispostos a pagar caro apenas para acompanhar Derek em uma escalada por um dia. Então ele transformou isso em um negócio de escalada. Ele chamou de Extreme Rock. O nicho dele era simples, a ponte para qualquer escalada, e você estaria subindo logo atrás dele 20 segundos depois. A notícia se espalhou rápido e foi um sucesso imediato. O novo negócio lhe deu dinheiro para comprar equipamentos e usar cordas na escalada, mas ele nunca deixou a escalada solo sem corda, que sempre foi seu primeiro amor. Para alguém que nunca teve carro, não sabia dirigir e passou anos dormindo em galpões, ele estava tão estável quanto Derek Hersey já esteve. Tinha uma namorada e escalava melhor do que nunca. Ele finalmente ganhava dinheiro fazendo o que sempre amou: escalar e falar alto com uma cerveja na mão. A vida era simplesmente perfeita. Em meados de maio de 1993, Derek e seu parceiro de escalada, Craig Lobon, arrumaram seus equipamentos e dirigiram de Boulder até o Vale de Yosemite. Eles tinham um objetivo principal para a viagem. O que aconteceu em seguida é um dos mistérios não resolvidos mais antigos de Yosemite. 26 de maio de 1993 da manhã, o Vale de Yosemite estava escuro e silencioso. No vale, só se ouvia 2 homens organizando silenciosamente o equipamento, se preparando para o dia mais difícil de escalada que já haviam tentado nesta viagem. Eles estavam prestes a fazer história. Às 5h15 da manhã, eles estavam na base da parede. Dessa vez, algo incomum para Derek, havia cordas e equipamentos técnicos. Essa escalada exigia isso. Acima deles, subindo 900 metros diretamente para o céu negro, estava uma das rotas de escalada mais técnicas da América do Norte, The Nose.
A maioria dos escaladores sérios leva de 4 a 5 dias para concluir, dormindo em barracas suspensas na parede e avançando ao cume por etapas. Derek e Craig tentavam fazer isso em menos de um dia. Pelas próximas 16 horas, eles escalaram enfiada após enfiada, após enfiada. Centenas de pés de granito passaram sob suas mãos. Derek escalou com sua habitual paciência tranquila, nunca se apressando, nunca ficando frenético, apenas avançando pela rocha do jeito que ele sempre fazia. Movendo-se deliberadamente, centenas de pés acima do fundo do vale, tão calmo quanto alguém em uma caminhada matinal. Eles escalaram durante a manhã, avançaram pela tarde e seguiram até a noite, com o sol cruzando o céu acima deles e depois desaparecendo atrás das paredes do vale. O ar esfriando, a rocha ficando cinza na luz que desaparecia, as estrelas começando a aparecer acima do cume que eles ainda não tinham alcançado. Às 21h16 depois de começarem, Derek Hersey e Craig Lubin chegaram ao topo do El Capitan. Eles conseguiram. O objetivo principal da viagem estava concluído. O custo? Durante aquelas 16 horas das escaladas mais fisicamente exigentes do mundo, a única coisa que Derek Hersey consumiu foi uma lata de Pepsi. Apenas uma. Ao descerem para o fundo do vale, Derek sentiu cãibras fortes nas pernas. Aquele tipo de cãibra muscular profunda que vem de horas de esforço contínuo em um corpo funcionando praticamente sem nada. Eles conseguiram voltar ao acampamento Sunnyside às 5h da manhã, no dia 27 de maio, em segurança. Segundo todos, ele estava de bom humor, relaxado, até feliz. Na manhã de 28 de maio de 1993, Derek Hersey disse a Craig que iria fazer o Stack Salate no Sentinel Rock em solo integral. Ninguém sabe por que ele escolheu essa rota naquela manhã. Não estava no plano original. Para entender o que acontece a seguir, você precisa entender o que é realmente a Stack Salate. A Sentinel Rock fica no lado sul do Vale de Yosemite. É uma massa de granito de 900 metros com uma face norte, que quase não recebe luz solar direta. A via Stack Salate, em particular, fica na face norte e tem uma característica que todo escalador que já tentou se lembra imediatamente. É escura e é úmida. Como fica voltada ao norte e na sombra das paredes do vale quase todo o dia, a rocha nessa via nunca seca totalmente. E cobrindo grande parte dessa rocha está uma fina crosta biológica chamada líquen, aquele tipo de crescimento cinza esverdeado que você vê em muros de pedra antigos e lápides. Quando o líquen está seco, ele oferece um pouco de atrito. Quando o líquen fica molhado, ele se torna algo parecido com gelo. Não escorregadio como o asfalto molhado, mas escorregadio de um jeito que faz seu pé se mover antes mesmo do seu cérebro perceber que algo mudou. A rota em si tem cerca de 450 metros de altura e é composta por trechos onde a rocha se abre em fendas estreitas, apenas largas o suficiente para caber um corpo humano. Você se encaixa ali, apoia as costas de um lado, os pés do outro e se empurra para cima, centímetro por centímetro. Ela é classificada como 5.9 na escala de dificuldade de escalada. Fica bem abaixo dos graus que Derek Hersey escalava todos os dias no Eldorado Canyon como aquecimento. Então você já sabe o que Derek fez. Ele chegou à base da rota por volta do meio-dia, passou o magnésio nas mãos e começou a subir sem corda. Isso deveria acabar em algumas horas. Ele subiu de forma constante, um trecho de cada vez. O fundo do vale ficava cada vez mais distante abaixo dele a cada movimento. Mas em algum momento, no meio da escalada, começou a chover. A essa altura, Derek, provavelmente, já estava na metade superior da rota, o que exigiu uma decisão. Ou desistir agora e descer, ou chegar até o topo. Não era uma decisão simples. Lembre-se, Derek escalava sem corda, então não podia descer de rapel. Descer significaria refazer cada trecho que ele já tinha escalado e procurar apoios que ele não conseguia ver em uma rocha que agora estava molhada e escorregadia. Isso era simplesmente perigoso demais.
Realmente só havia uma opção. Então Derek, com 23 anos de experiência, fez o que todo solo bem-sucedido, antes disso, lhe dizia ser a decisão certa. Ele continuou escalando. Já havia estado antes em rocha molhada. Uma garoa leve em uma via 5.9 não era motivo para parar. Em um momento, Derek estava subindo, como já tinha feito 10.000 vezes antes, suas mãos lendo a rocha, seu corpo se movendo como sempre. E então, seu pé simplesmente escorregou. Nada dramático. É o tipo de pequeno movimento que seu corpo teria corrigido na rocha seca sem que sua mente consciente sequer percebesse que tinha acontecido. Seu corpo se lançou para trás, enquanto suas mãos buscavam a parede, lutando desesperadamente para segurar a rocha como sempre fez em 23 anos de escalada. Mas dessa vez era tarde demais. Derek despencou mais de 240 metros pela face da Sentinel Rock. Não havia testemunhas para ajudar, parceiro para socorrer ou corda para segurá-lo na queda. Fico pensando no que passou pela cabeça dele nesses segundos finais. O tranco repentino, a realização, as mãos procurando por algo que não estava mais lá. Psicólogos que estudam esportes radicais dizem que, em momentos de queda livre repentina, o cérebro não entra em pânico como a maioria das pessoas imagina. O tempo desacelera. A mente se torna extraordinariamente clara, focada inteiramente no momento presente de uma forma que chega a ser quase pacífica. O que ele sentiu ali, talvez nunca saibamos. Derek caiu com força em uma saliência a 260 metros acima do chão do vale naquela tarde, 28 de maio de 1993. O impacto foi imediato e fatal. Naquela noite, seu amigo e parceiro de escalada, Craig Lubin, esperava no acampamento. Isso não foi alarmante, pois Derek, às vezes, incluía rotas extras após concluir seu objetivo principal. Às vezes, isso levava a uma noite não planejada na montanha. Mas quando ele verificou a barraca na manhã seguinte, em 29 de maio, e a encontrou vazia, Craig ligou imediatamente para o 911. Equipes de busca se espalharam pelo vale à procura de Derek por volta das 9h da manhã. Outros escaladores viram um corpo em uma saliência, a 260 metros acima da base da Sentinel Rock. Ligaram para Craig para confirmar o que sabiam, mas não conseguiam admitir. Quando Craig chegou, a queda foi tão grave que ele só conseguiu reconhecer Derek pelas roupas que ele usava. Ele tinha apenas 36 anos de idade. Nos dias seguintes, a reação oficial não foi de luto, mas de negação. Um acidente desses não deveria ocorrer com alguém tão experiente quanto Derek. Simplesmente não deveria. E eles estão certos, não faz sentido. Mas quando você coloca os fatos em sequência, uma imagem assustadora começa a se formar. Garrick tinha passado 16 horas no El Capitan 2 dias antes com uma lata de Pepsi. O dano muscular, causado por se esforçar com quase nada no organismo, não desaparece depois de apenas um dia de descanso, e o cansaço não só te deixa mais lento. Pesquisas mostram que isso altera como o cérebro percebe o perigo. Isso diminui as reações instantâneas e as correções automáticas que seu corpo faz sem pensar. E então, em uma escalada de recuperação, ele enfrentou chuva em rochas que não tinham visto luz solar direta o dia todo, transformando uma superfície familiar em algo imprevisível, sem corda e sem caminho de volta. Se esses eventos ocorressem separados, Derek sobreviveria, mas juntos causam um acidente. Especialistas chamam isso de modelo do queijo suíço, quando pequenas falhas se alinham como buracos em fatias empilhadas de queijo suíço. Até que, de repente, há uma linha reta, de um lado ao outro, e nada mais para impedir o que passa por ali. Em uma entrevista de 1993, perguntaram a Derek sobre escalada livre e se ele tinha desejo de morrer. Ele rebateu imediatamente: "Não existe nada que me faça sentir tão vivo." Quando você está fazendo solo integral, não pode se dar ao luxo de se distrair. Você se concentra no fluxo de movimento em movimento. "Você existe apenas no presente", ele disse. No dia 28 de maio de 1993, em algum lugar na face norte da Sentinel Rock,
Ele perdeu esse foco uma vez. Foi a última vez. Derek Hersey morreu porque cada pequena falha invisível se alinhou perfeitamente para uma tragédia que ele não podia prever. 28 de julho de 2007, Fogger Cliffs, litoral da Irlanda. Michael Reardon desce só o penhasco à beira-mar. Sem corda, sem arnês. Apenas o som do Atlântico abaixo dele e 38 anos de habilidade em escalada. A via, sob seus pés, é uma que ele já escalou antes. A rocha está seca. As condições estão perfeitas. Ele está em completo controle enquanto desce, escalando 600 pés. Seu amigo fotógrafo está na margem observando-o, tirando fotos de um lendário escalador solo para levar para sua esposa e sua filha de 13 anos. E então, de repente, sem aviso, ele se foi. Foi isso que aconteceu nos últimos minutos aterrorizantes de Michael Reardon. Tenho contado muitas histórias de escalada recentemente, mas essa é, sinceramente, uma das mais inesperadas e horripilantes que já contei. Porque 13 de julho de 2007 deveria ser o último dia de Michael Reardon na Irlanda. Não o último por azar, mas como planejado. Ele estava lá há um mês e passou 30 dias explorando as falésias do Atlântico na Irlanda, abrindo vias em rochas que nenhum escalador jamais havia tocado. Foram 240 vias em 4 viagens para a Ilha Valentia, e aquele dia era o último. O plano para a manhã seguinte era um jantar de despedida reservado no Beaufort Inn, e havia uma caixa de joias escondida debaixo das roupas dele na casa do amigo. 3 anéis iguais. Um para ele, outro para sua esposa Marcy e outro para a filha deles de 13 anos. O plano original para esse último dia era pegar um barco calmamente até as Ilhas Skellig, aquelas dramáticas torres de pedra antigas que se erguem diretamente do Atlântico e que qualquer fã de Star Wars reconheceria. No entanto, o mau tempo e o mar agitado impediram isso. Então Michael, junto com seu amigo e fotógrafo Damon Corso, decidiu explorar Fogger Cliffs em Valentia Island. Fogger Cliffs são 180 metros de rochas vulcânicas negras na costa da Irlanda, que despencam diretamente no oceano aberto. Não há nenhuma saliência de segurança ou praia na base, apenas o Atlântico, chegando diretamente à base e pronto para despejar a força do oceano aberto, fúria contra qualquer coisa ou pessoa que esteja aos seus pés. Eles chegaram aos penhascos sob leve neblina. A chuva bateu no carro deles o caminho todo e continuou garoando enquanto eles tiravam suas malas e equipamentos. Damon estava com frio, infeliz e queria que o dia acabasse logo. Mas Michael estava animado. Ele guiou Damon até uma estreita enseada rochosa na base dos penhascos. Eles pararam a apenas 5 metros acima do rugido do Oceano Atlântico. Ondas enormes quebravam ao redor deles, lançando borrifos de sal violentamente sobre as pedras. Para quase qualquer outra pessoa na Terra, esse era um lugar do qual se afastar. Mas Michael apenas sorriu. Sem dizer uma palavra, ele se virou para o penhasco e começou a se preparar para escalar como sempre fazia, sem corda e sem arnês. Apenas seus sapatos de escalada, giz nos dedos e a confiança absoluta aperfeiçoada ao longo de anos, enfrentando probabilidades impossíveis na parede de pedra. A rota que ele estava enfrentando naquele dia era classificada como 5.12A, perto do limite do que o corpo humano pode fazer na rocha. Escaladores profissionais treinam por anos apenas para tentar esse grau com uma corda, um parceiro abaixo deles e cada peça de proteção disponível na escalada moderna presa na parede acima de suas cabeças. Michael nunca tinha estado nessa rota específica nessa rocha antes. Ninguém tinha. Cada movimento na rocha era uma pergunta que ele respondia na hora. Com o Atlântico a 10 metros abaixo dele e nada entre ele e o mar, além da própria habilidade de ler uma rocha que ele nunca tinha visto antes. Escaladores chamam isso de on-site free solo. É visto como o ato mais perigoso que um humano pode fazer voluntariamente em uma parede de pedra. Se você se pergunta por que ele escolheu fazer isso por vontade própria, é porque Michael Reardon
não vivia como a maioria das pessoas. Nascido em 1º de maio de 1965, na Base Aérea Naval de Quonset Point, Rhode Island, a mãe de Mike saiu de casa quando ele ainda era muito jovem. Ele cresceu com o pai, mudando-se de um lugar para outro pelo país, às vezes sem endereço fixo, às vezes sem ter nada para comer, além de sopa de dente de leão para passar a semana. Sem proteção ou segurança. Desde o início da vida, a incerteza não era uma ameaça. Era só terça-feira. Ele mudou-se para a Califórnia aos 19 anos, em 1984, quando ainda era possível comprar uma casa com um único salário, e a escalada em rocha começava a se firmar como disciplina séria. Só pequenos grupos de homens e mulheres obcecados, guiando vans velhas até lugares remotos e fazendo na rocha coisas para as quais ninguém tinha palavras. Michael mergulhou de cabeça nesse mundo. Por volta de 1987, um escalador veterano chamado Steve Werbelow apresentou Michael a Tackett's Rock, na Califórnia, uma parede de granito de 300 metros, onde escaladores experientes vinham se testando há décadas. E foi ali que tudo começou. Michael passaria 20 anos construindo um currículo de escalada que quebrou barreiras nesse esporte em ascensão. Ele escalou mais de 7.800 quilômetros de rocha vertical. Para colocar isso em contexto, isso é suficiente para escalar o Monte Everest da base ao topo mais de 900 vezes, e a maior parte foi sem corda. Enquanto a comunidade de escalada adotava colchões, equipamentos especiais e protocolos rigorosos, Michael seguiu na direção oposta. Ele era um grande fã de John Baker, o escalador solo, que vinha escalando em níveis que ninguém mais ousava sem corda desde o final dos anos 1970. Assim como Baker, Michael surgia nas paredes mais difíceis dos Estados Unidos usando jeans azul e camiseta vermelha de algodão, sem cordas ou arnês de segurança, porque ele achava que a corda parecia uma âncora que o distraía do movimento puro da rocha. Para se sentir livre, às vezes escalava só de short do super-homem. Para se sentir mais livre, certa vez ele escalou nu. Ele era um escalador barulhento, alegre e impossível de ignorar. Mas na rocha, ele era um profissional completo. Cada movimento era calculado, cada salto era bem pensado com antecedência. Ele fluía como água, como Bruce Lee na rocha. A maioria dos praticantes de free solo usava corda para explorar uma rota nova antes de tentar. Michael foi além. Ele era famoso por realizar primeiras ascensões à vista, ou seja, ele escalava rochas totalmente novas, nunca antes tocadas pela primeira vez, sem corda e sem nenhum conhecimento prévio das agarras. Pode soar imprudente, mas ele evitava escaladas que outros fariam facilmente apenas por não sentir que era o momento certo. Para ele, escalar sozinho era um sonho de vida. Ele tinha uma abordagem única para a escalada, chamada casca de ovo de 2,5 metros. Ao escalar sem corda, sua mente criava um perímetro invisível. Não havia passado, nem futuro, nem medo de cair, do vento uivante ou do chão a dezenas de metros abaixo. Apenas a pureza absoluta do próximo movimento. Se você cresceu reconstruindo motores na garagem do seu pai, sabe exatamente como é esse estado. Michael vivia lá permanentemente. E o que ele conquistou com essa mentalidade da casca de ovo foi realmente quase inacreditável. Em seus anos de auge, Michael escalava em solo quase todos os dias. E além das paredes difíceis, ele também fazia solo nos aquecimentos, desaquecimentos e voltas de treino. Tudo. Uma vez, no final de abril de 2004, Michael foi de carro até o Parque Nacional Joshua Tree, um paraíso dos escaladores no sul da Califórnia, com mais de 8.000 rotas documentadas espalhadas por suas famosas formações. Ele planejava fazer algumas rotas antes de ir dormir. Ele ficou acordado por 19 horas e escalou 280 rotas seguidas, sem cordas ou equipamentos de proteção. Algumas delas tinham graduação de até 5, 13A. Essa escalada é tão extrema que a parede inclina para trás, e só apoios do tamanho de uma moeda de 10 centavos mantêm você vivo.
No final de toda a aprovação, a quilometragem total de escalada de Michael foi de 3 quilômetros verticais de rocha em um único dia. Mais tarde, em outubro, ele decidiu completar 1.000 escaladas solo em 30 dias. Isso dá cerca de 33 escaladas solo todos os dias durante um mês inteiro. Ele chegava ao parque antes do amanhecer e ficava até depois do anoitecer, passando de pedra em pedra, com nada além de suas sapatilhas e saco de magnésio. Nos dias mais produtivos, ele fazia mais de 4.500 metros de escalada solo. Isso é como escalar o Empire State Building 12 vezes antes do pôr do sol, todos os dias. No ano seguinte, em agosto de 2005, ele enfrentou uma das rotas de montanha mais ambiciosas dos Estados Unidos, a Palisade Traverse, nas montanhas Sierra Nevada. É uma crista serrilhada de 14 quilômetros conectando 26 picos de montanha diferentes, com 6 deles ultrapassando 4.200 metros de altura. A primeira equipe levou 7 dias na rota e uma semana antes, escondendo comida e suprimentos pelo caminho. A segunda equipe antes dele levou 12 dias para fazer o mesmo. Michael começou sem nada armazenado em nenhum ponto da rota. Ele terminou 22 horas depois. Um homem assim, um alpinista assim, não sobrevive por sorte. Ele sobrevive porque tem controle absoluto, total do mundo vertical. Ele sabe exatamente o que está fazendo e exatamente do que seu corpo é capaz. Antes de partir para a Irlanda, Michael havia confidenciado a um amigo e editor de revista, em off, que seu plano final era escalar em solo a via chamada Free Rider no El Capitan. Essa via subia diretamente por 900 metros de granito californiano. Se você acompanha o mundo da escalada, sabe que essa é exatamente a via que Alex Honnold escalaria sem corda uma década depois, tornando-se um ícone global. Michael Reardon já estava discretamente planejando fazer isso. Todo esse mês, na Irlanda, foi apenas ele ajustando sua mente e corpo para o maior prêmio da história da escalada. Então, quando Michael subiu em uma parede que ninguém jamais havia escalado antes, em 13 de julho de 2007, ele provavelmente se lembrou do que essa escalada significava. Um treino, uma parte do processo. A rota de Michael, naquele dia, era no lado norte dos penhascos, com sua rocha serpentina preta como carvão caindo direto no Atlântico. A cerca de 10 metros, Damon estava do outro lado, em uma saliência rochosa plana, fotografando a escalada. Eles estavam separados apenas por um estreito vão de águas revoltas do Atlântico. Os primeiros movimentos foram os mais difíceis. Rocha molhada e sem linha de giz faziam com que seus dedos procurassem algo para segurar na desconhecida serpentina preta. No nível de dificuldade em que as rochas que ele escalava eram classificadas. As agarras são finas como lâminas, mesmo nas melhores condições. Hoje, elas estavam cobertas de sal úmido da arrebentação. Abaixo dele, o Atlântico lançava todo o peso violento do oceano contra a base da parede. Um escorregão do sapato molhado, uma agarra que se quebrasse, e ele cairia de costas, às cegas, na água branca e revolta. Mas Michael lia a pedra lisa em tempo real, prendendo seus dedos cobertos de giz em bordas invisíveis e pressionando seus sapatos de borracha em agarras minúsculas na rocha escorregadia. Ele se movia com uma graça fluida e assustadora, subindo pelos penhascos de pedra com absoluta perfeição mecânica. Subiu e subiu, até que lenta e cuidadosamente chegou ao topo. Primeira ascensão concluída. Ele parou por um momento no topo, o Atlântico se estendendo infinitamente atrás dele, a Irlanda às suas costas, a parede negra como carvão sob seus pés. Tudo o que ele precisava fazer era descer. Desta vez, ele estava descendo por uma rota completamente diferente, classificada como grau 510, mais fácil. Veja o que muitos não sabem sobre escalar sem corda. Descer é infinitamente mais perigoso do que subir. Quando você sobe, seus olhos mostram o caminho. Você pode ver a rocha, planejar a sequência e seu corpo acompanha. Descer significa que você está escalando às cegas. Seu corpo impede que veja a parede abaixo.
Você tem que baixar todo o peso do seu corpo no vazio, enquanto estende um pé para baixo e confia tanto na sua força de pegada quanto na sua memória para encontrar uma saliência fina como uma lâmina que você nem consegue ver. Um erro de cálculo, um pé colocado uns 2,5 centímetros à esquerda demais, e a gravidade vence. Mas Michael escapou. Às 17 horas, seus sapatos de borracha tocaram a pedra lisa de uma pequena plataforma que se projetava da parede do penhasco. Não era chão nem praia, mas uma pequena saliência de pedra a cerca de 4,5 metros acima do Atlântico agitado. A pedra sob seus pés era preta, coberta de algas grossas e úmidas e escorregadia como gelo. Não era seguro ficar ali muito tempo, mas ele não planejava permanecer. Ele tinha feito o que veio fazer na Ilha Valência. Bem em frente a ele, do outro lado do estreito canal, e mais ou menos na mesma altura, seu amigo Damon passou toda a escalada com a câmera levantada, registrando cada movimento assustador. Foi emocionante no começo, mas a adrenalina de ver seu amigo sobreviver já tinha passado. Damon estava congelando, encharcado até os ossos pela chuva gelada e mais do que pronto para voltar ao calor do hotel deles. Ele abaixou a câmera, limpou a água do rosto e gritou por cima do barulho das ondas, quebrando, que era hora de arrumar as coisas e ir embora. A viagem de um mês inteiro estava oficialmente encerrada. Para voltar até Damon, tudo o que Michael precisava fazer era atravessar o estreito vão de água agitada do oceano, onde o Atlântico avançava e recuava entre eles. Não era necessário escalar, mas não dava para atravessar andando. Você tinha que esperar uma pausa entre as grandes ondas, se mover rápido e chegar ao outro lado antes que a próxima série viesse. Enquanto esperava, Michael olhou ao redor. As ondas que quebravam na entrada eram ondas pesadas do Atlântico, ininterruptas por quase 5.000 quilômetros, forçando passagem por esse canal estreito e explodindo contra as paredes de rocha negra de todos os lados. Era violento. Era lindo. Ele precisava tornar aquela paisagem uma memória permanente. Então ele olhou para Damon através da névoa densa e gritou que não queria ir embora ainda. Ele pediu ao amigo para levantar a câmera novamente e tirar fotos finais para lembrar daquele dia. Ele pediu uma foto dele parado bem ali na laje, posando com as ondas enormes e violentas, quebrando contra os penhascos atrás dele. Damon soltou um suspiro frustrado e revirou os olhos. "Vamos lá, Mike, hora de sair daqui", ele pensou. Embora sentisse frio e quisesse ir para casa, ele também era um bom amigo e fotógrafo apaixonado. Então ele concordou. Ele levantou a lente pesada de volta aos olhos, enquadrou Michael contra o Atlântico furioso e começou a disparar o obturador. E foi exatamente nesse momento que a armadilha se fechou. Veja, enquanto Michael estava relaxado, fazendo pose, completamente à vontade em uma rocha tão escorregadia quanto gelo no meio do Atlântico, a água agitava-se com uma energia caótica e imprevisível. A ilha de Valência fica bem na extremidade da Europa, com milhares de quilômetros de oceano aberto entre ela e a América. Cada tempestade que cruza esse oceano envia sua energia diretamente para esses penhascos. Geralmente você percebe isso. Você pode ouvir as ondas se formando, você pode vê-las chegando, você pode cronometrá-las. Mas às vezes, uma onda entra em um canal estreito e a geometria a comprime e amplifica em uma grande, rápida e massiva onda que varre tudo em seu caminho. E o oceano não avisa quando isso vai acontecer. Enquanto Damon tirava fotos, ele viu em segundos pela lente da câmera que uma onda enorme estava se curvando diretamente para o canal e indo exatamente na direção onde Michael estava. Segundos depois, a onda atingiu. O que aconteceu depois foi brutal. As águas ao redor de Michael subiram violentamente mais de 1 metro e invadiram diretamente a única plataforma plana onde Michael estava. Não houve tempo. A água atingiu Michael com a força de um trem de carga nos joelhos e o derrubou, deixando-o de costas sobre uma rocha coberta de algas, enquanto a água rugia ao seu redor. Ao ser atingido pela onda,
Os 20 anos de instinto de sobrevivência de Michael Reardon entraram em ação imediatamente. Ele não entrou em pânico. Olhou para cima e viu uma saliência acima da plataforma. Se conseguisse alcançá-la, estaria acima do alcance da onda. Ele esticou o braço para alcançá-la e imediatamente tentou escalar. Seus dedos ficaram brancos, pressionando a serpentina preta como carvão, procurando algo, qualquer coisa para segurar, algo para se puxar acima do alcance da água. Ele achou a borda e a segurou firme. Suas mãos estavam ali, ele quase conseguiu. Mas as ondas não apenas batem, elas recuam. A água na base dos Fogger Cliffs não é apenas um trecho normal do mar. Devido ao formato das rochas, ela age como uma grande máquina de lavar. Então, quando ondas enormes do Atlântico batem contra a face do penhasco, a água rebate, criando correntes violentas e giratórias que puxam para baixo com uma força imensa e esmagadora. Michael foi novamente atingido pela corrente de retorno. Ele perdeu a pegada e estava caindo. Mas ainda assim, ele jogou as mãos para frente para agarrar a superfície, tentando segurar qualquer coisa para se apoiar. Mas não havia nada. A superfície daquela seção era uma rocha coberta de algas que não oferecia atrito, nem apoio, nada. A força de milhares de galões de água pesada o arrastando era absoluta e estava puxando ele diretamente. Não havia nada que ele pudesse fazer. Michael foi arrastado pela borda da plataforma coberta de algas a cerca de 4,5 metros de altura e caiu nas águas agitadas do Atlântico. E no momento em que ele caiu na água, as correntes imediatamente o agarraram e o levaram para longe do penhasco e para o oceano aberto em questão de segundos, como se ele não pesasse nada. Damon arrancou a câmera do rosto em choque e horror, gritando o nome de Michael contra o vento ensurdecedor. Ele correu até a beira do canal e vasculhou a água turbulenta à sua frente, desesperado para ver o vermelho vivo da camiseta de Michael. Por alguns segundos aterrorizantes, não havia nada além da mar revolto. Então Michael emergiu à superfície. Nesse momento, ele já estava a cerca de 165 jardas mar adentro. Mesmo no agitado Atlântico, sobrecarregado pelo peso da calça jeans e das sapatilhas de escalada, Michael ainda estava ativo. Ele era um sobrevivente. Ele remava, lutando contra a correnteza, fazendo de tudo para nadar até as rochas e sair da água escalando. Gaiman não ficaria parado ali. Da posição dele, a única coisa que o separava de Michael era uma estreita faixa de água do Atlântico. Ele se abaixou, revirando freneticamente os equipamentos e as bolsas que trouxeram, e puxou uma corda de escalada estática. Ele voltou apressado para a borda irregular da enseada, enrolou a corda pesada nas mãos e a lançou no vento uivante, desesperadamente, esperando que Michael conseguisse alcançá-la. Mas ele não conseguiu, pois a corda tinha só 60 metros. Naquele momento, Michael já estava a 150 metros de distância, quase 3 vezes o comprimento da corda. Nem chegou perto. Seu amigo estava sendo arrastado para o mar aberto por forças além de qualquer controle humano. Não havia nada que ele pudesse fazer. O pânico tomou conta. Ele não tinha celular. A corda dele era inútil e não havia como descer até aquela água turbulenta sem que isso significasse sua própria morte instantânea. E ao contrário de Michael, o lado da enseada de Damon estava conectado ao restante da ilha. Atrás dele havia um caminho que subia até a estação da Guarda Costeira de Valência a cerca de 1,5 km de distância. Era a única opção que restava. Ele gritou para Michael do outro lado da água, pedindo que aguentasse firme e dizendo que buscaria ajuda. Então ele correu 1 milha morro acima, na neblina e na chuva, com as pernas e os pulmões queimando. Cada segundo que ele passava longe dali era mais um em que Michael era levado ainda mais para longe. Às 17h15 de julho de 2007, Damon entrou correndo pela porta da estação da Guarda Costeira e, sem fôlego, contou o que havia acontecido. Eles se mobilizaram de imediato. Em menos de 15 minutos, depois que a onda atingiu aquela plataforma, eles já estavam no local. Mas naquele momento, Michael não estava em lugar nenhum. O resgate que se seguiu foi um dos mais intensos da história da Guarda Costeira irlandesa.
12 barcos de resgate voluntários, o barco Salva-Vidas da Guarda Costeira e um helicóptero de resgate procuraram até escurecer. Nas 48 horas seguintes, a costa da Irlanda se transformou em uma enorme grade de busca. Helicópteros de bases militares vasculharam a água abaixo com scanners infravermelhos. Mergulhadores da Marinha, equipes de busca a pé e outros mergulhadores profissionais vasculharam cada caverna subaquática e fenda irregular na base das falésias de Fogger. Em 15 de julho de 2007, as autoridades encerraram oficialmente os esforços de resgate. Não havia como ele ter sobrevivido. Tudo o que restava era recuperar o corpo. Mesmo assim, não encontraram nada. Nem o corpo dele, nem as roupas, nem os sapatos, nem os colares que ele usava. Michael simplesmente desapareceu. Ele tinha 42 anos. E em seu último momento, aquela casca protetora de 2,5 metros provavelmente estava cheia de medo. Tenho certeza de que ele nem teve meio segundo para pensar em sua parceira e filha. Você, provavelmente, está se perguntando a mesma coisa que eu me perguntei quando tive contato com essa história pela primeira vez. Porque, afinal, um homem cuja vida inteira foi construída em torno do gerenciamento preciso do perigo, decidiu permanecer em perigo para tirar fotos. Agora é o seguinte, mensalmente faço um vídeo exclusivo para o Patreon. Os avisos estavam lá. Você não verá isso em outro lugar. Se gostar, os links estão na descrição. Há algumas coisas em jogo aqui. Primeiro, é a biologia. Quando você está em perigo físico real, suas glândulas suprarrenais inundam sua corrente sanguínea com adrenalina e cortisol. Sua frequência cardíaca dispara. Sua visão fica mais aguçada. Seu cérebro concentra todo o foco na ameaça imediata à sua frente. Todo o resto desaparece. A casca de ovo de 2,5 metros que Michael mencionou não era só filosofia, era o sistema nervoso dele fazendo exatamente o que 3 milhões de anos de evolução humana o prepararam para fazer. Assim que o perigo acaba, esse escudo desaparece. A adrenalina tem uma meia-vida de 1 a 3 minutos. Quando Michael desceu daquela parede, a substância química que o mantinha em máxima vigilância já tinha desaparecido. O cérebro dele registrou a tarefa como concluída, ameaça neutralizada, pode relaxar. Você já sentiu essa sensação, talvez não em um penhasco, mas já a experimentou. O retorno para casa após um longo turno, quando o pior já passou e sua mente já está na cozinha. É nesse momento que o outro carro surge do nada. E então tem a psicologia. Quanto mais você aprende a sobreviver em situações perigosas, mais seu cérebro redefine, silenciosamente, o que considera perigoso. Michael já ficou em paredes que matariam a maioria das pessoas só de olhar para elas e saiu ileso. Após 20 anos, o cérebro de Michael criou um modelo específico do que era uma ameaça real. Ela tinha uma forma, era vertical, com fendas e apoios. Uma plataforma de pedra plana a 4,5 metros acima da água não se encaixava nesse modelo. Não se parecia com nada que já tentara matá-lo antes, então seu cérebro não reagiu assim. E, geograficamente, ondas grandes o bastante para atingir a plataforma onde Michael estava são raras. Michael esteve lá 2 semanas antes. Na maioria dos dias, a água fica onde deveria estar. Para Michael Reardon morrer naquela tarde, a adrenalina que alimentava sua vigilância tinha que ter acabado. O cérebro dele deveria ter registrado a ameaça como encerrada. 1 mês, trabalhando ao lado do Atlântico, tinha que ter, silenciosamente, feito a água agitada do oceano parecer parte da paisagem e não um perigo. E a onda teve que se curvar exatamente no ângulo certo, na enseada certa, no momento exato, para alcançar exatamente a plataforma onde ele estava. Tudo tinha que dar errado. Tudo deu errado. A milhares de quilômetros dali, naquela manhã de sexta-feira, na Califórnia, Marcy Reardon estava inquieta. Ela passou a manhã inteira lutando contra uma sensação que não conseguia identificar, uma sensação pesada e sufocante de que algo estava errado. Ela não aguentava mais, então pegou o telefone e discou o número de Michael só para saber como ele estava. Damon atendeu e, naquele momento,
A esposa de um homem que passou 20 anos sobrevivendo ao impossível simplesmente soube o exato momento em que o oceano venceu. Dizem que uma esposa sempre sabe. Michael Reardon foi declarado desaparecido e presumido morto. Não há corpo nem desfecho. Apenas a memória de um homem que viveu sem corda e as marcas brancas de giz de uma última tentativa desesperada, deixadas na costa irlandesa. Michael achava que sua experiência lhe dava controle sobre um ambiente implacável. Mas esse próximo alpinista foi deixado para morrer na neve a quase 8.000 metros de altitude 2 vezes por 15 horas. Contaram à esposa que ele havia partido, restando apenas os dedos dos pés congelados e o rosto com queimaduras de frio. Mas então ela recebeu outra ligação. Não perca a nossa próxima história.